Olá! Prontos para a nossa análise de hoje? A gente vai fazer uma investigação profunda sobre as camadas ocultas da mídia, algo que tem o poder de transformar a nossa leitura do dia a dia em um verdadeiro trabalho de detetive crítico da informação. É absolutamente fundamental entender como as notícias são construídas para não cairmos em armadilhas de interpretação na hora de buscar informação. Para dar o pontapé inicial nessa investigação, pensem comigo num mistério quase filosófico. Será que é mesmo possível dar uma notícia sem deixar ali, nem que seja um pouquinho, da nossa própria visão de mundo? Será que existe essa história de texto 100% neutro? A resposta para isso faz a gente questionar tudo o que consome diariamente e como a informação viaja pelo mundo. Bom, vamos explorar o arsenal básico do jornalismo. Acontece que nem todo texto de jornal é igual. Na verdade, essa área se divide em 3 grandes missões, organizadas de acordo com a intenção principal de quem está escrevendo. Compreender essas 3 categorias é o primeiríssimo passo para a gente desvendar as intenções por trás das palavras. A primeira face é o que chamamos de jornalismo informativo. Essa é a base de tudo, sabe? Aquela prática de informar direto ao ponto. O foco aqui é pura e simplesmente apresentar informações que foram verificadas, sem ficar adicionando comentários ou um monte de adjetivos desnecessários. É exatamente o que a gente encontra naquelas notas curtinhas ou comunicados à imprensa. A intenção é só relatar o que aconteceu, sem enfeites. Aí a gente passa para a segunda categoria, o jornalismo opinativo. Aqui o jogo muda completamente. A gente está falando de textos argumentativos, onde o ponto de vista de quem escreve fica super explícito. Mas, detalhe importantíssimo, a regra de ouro é que não dá para se basear em puro achismo, não. A opinião tem que ser sustentada por fatos e argumentos que podem ser comprovados. É aquele modelo clássico de editoriais e colunas de opinião. E a terceira face é o jornalismo interpretativo, que funciona quase como um trabalho de detetive. Ele vai bem mais fundo para dar aquele panorama geral, trazendo entrevistas com especialistas e cruzando dados ricos para explicar situações que são mais complexas. São aquelas reportagens detalhadas, que juntam fatos e estatísticas para que a gente entenda não só o quê, mas principalmente o porquê de um acontecimento. Agora, a ferramenta definitiva para qualquer leitor crítico é saber separar muito bem o que é fato objetivo do que é opinião subjetiva. É simples. Fatos são dados que a gente pode verificar. Números exatos, acontecimentos que ninguém pode negar. Já as opiniões, bom, essas são os julgamentos pessoais, as interpretações daquele fato. Conseguir separar essas duas coisas é a grande chave mestra para sacar as reais intenções presentes num texto. Com essas ferramentas conceituais em mãos, a gente finalmente pode partir para uma investigação na prática. Vamos analisar juntos um caso real, um artigo de jornalismo interpretativo que discute os resultados do Censo Escolar de 2024. É a chance perfeita de ver como toda essa teoria ganha vida e se aplica no nosso dia a dia. O artigo que vamos analisar já abre com um fato inegável e bem impactante: uma redução expressiva de quase 300 mil estudantes matriculados no ensino básico brasileiro entre 2023 e 2024. Esse é um dado oficial, amplamente divulgado. É a pura essência de um fato frio. Um número exato, verificável, que a gente simplesmente não tem como contestar. Mas aí é que está o pulo do gato. O mais interessante é notar a sutileza de como a construção do texto acontece logo em seguida. A narrativa já pega esse dado frio e embrulha numa interpretação altamente subjetiva, dizendo com todas as letras que a queda é preocupante e levanta questões importantes. O uso de uma palavra de valor como preocupante é a marca claríssima de uma opinião guiando a forma como a gente percebe o fato. E para dar aquele peso, aquela profundidade de um texto interpretativo, a reportagem traz a fala de um especialista, o professor Marcos Neira, da USP. Ele defende que concluir o ensino médio é o que garante as condições mínimas para exercer a cidadania. E é muito interessante reparar no detalhe das aspas. Elas servem justamente para separar de forma visual e textual o que é a opinião do entrevistado e o que é a voz de quem está relatando a notícia. Isso mostra perfeitamente como o jornalismo interpretativo funciona na prática. Ele não para no susto inicial de ver o número de matrículas caindo. Ele vai investigar as causas, que são super complexas por trás desse cenário. Segundo as fontes da matéria, a gente está falando de mudanças demográficas, galera entrando cedo no mercado de trabalho, a própria evasão escolar e, claro, as duras desigualdades econômicas e raciais. Ou seja, em vez de só noticiar, o texto traduz o fenômeno. Chegou a hora da análise crítica? O nosso desafio final agora é tentar localizar aquela opinião que está ali meio escondidinha no meio de uma lista de frases que parecem ser super objetivas.
Dando uma olhada nessas 4 frases tiradas do artigo, a gente precisa usar todas aquelas habilidades de leitura crítica que discutimos para isolar a única frase que carrega um enquadramento subjetivo. A gente tem ali fatos sobre redução de números, como os níveis escolares são divididos e as pautas do Plano Nacional de Educação, mas só uma carrega um viés de julgamento. Será que dá para adivinhar qual é a intrusa? A alternativa correta é mesmo a opção 3. E o culpado é um adjetivo, a palavra fundamental. Ela pode parecer super inofensiva e técnica, usando um disfarce ali, mas na verdade revela um inegável julgamento de valor sobre a importância do tema. Afinal, essa importância não é uma medida física exata, é uma valoração humana projetada sobre o texto justamente para convencer e guiar a nossa interpretação. Para fechar a nossa investigação de hoje, fica uma provocação que precisa continuar acesa a partir de agora. Da próxima vez que a gente estiver rolando aquele feed infinito nas redes sociais e portais de notícias, será que a nossa mente está absorvendo a realidade de forma objetiva ou a gente está só consumindo a perspectiva de outra pessoa disfarçada de fato? Conseguir responder isso de forma consciente é, sem dúvida nenhuma, o nosso maior superpoder na era da informação.